Então vamos lá. Né? Hoje nós vamos ver o mito de Gilgamesh, né? A epopeia de Gilgamesh, né? E a busca da imortalidade, que é um dos elementos mais importantes nesse grande mito. Né? Primeiro, eu queria falar um pouco o que são os mitos. Certo? Os mitos são uma... Eu gosto de falar que os mitos é uma realidade. Porém, não é uma realidade racional, uma realidade lógica. Né? Ele é uma realidade simbólica. Né? Ele vai trabalhar com símbolos. E isso é muito importante, por quê? Porque existe um aspecto humano que são símbolos. Né? O ser humano, ele justifica a vida através dos símbolos, ele se posiciona na vida através dos símbolos, ele vê a vida através de símbolos. Então, esses símbolos fazem parte do ser humano. Então, os mitos, eles vão falar desses símbolos. Né? Então, por isso que é importante. Por quê? Porque é uma realidade que um pensamento racional, lógico, não vai acessar. Né? E, nesse caso, nós vamos estudar um mito heróico, que isso é outro ponto muito importante. Inclusive, recomendo a todos a leitura de Joseph Campbell, né, que vai trabalhar muito com essa ideia do mito heróico. Né? E o mito heróico é um mito nosso, é um mito do ser humano. Né? A gente pode dizer que existem diversas modalidades de mito. Né? Existem os mitos cosmogônicos, existem os mitos que vão falar do início das civilizações em si, né? que vão falar desse aspecto inicial, civilizatório. Né? E existem os mitos que são os mitos heróicos, né? Que são os mitos que vai tratar de uma saga heróica. Né? E essa saga heróica, inclusive, a gente vai abordar aqui, existem etapas, existem momentos, né? E esses momentos se relacionam com os momentos da nossa vida, se relacionam com a nossa vida em si, né? Como um todo. Né? Então, outro ponto importante que eu queria colocar aqui, que é a relação do mito com a filosofia. Né? Já que a gente está estudando os mitos, que é essa realidade simbólica, mais precisamente o mito heróico, que é a saga heróica, que é a saga humana, claro, e a relação com a filosofia. Né? A filosofia vai se complementar com os mitos, né? Isso é muito importante, vai se complementar porque isso é um estudo, é um conhecimento que vai agregar muito quando nós olhamos o ser humano através desse grande complexo, né? Que vai desde do físico, biológico, até os elementos mais profundos e simbólicos, inclusive. Né? Então, os mitos eles complementam o estudo da filosofia, principalmente no ponto onde nós vamos ter uma necessidade de ter essa visão simbólica das coisas, visão simbólica da vida, né? O que vai dar sentido para a vida, que vai dar sentido para a humanidade, que vai dar sentido para o ser humano. Né? Então, a filosofia vai se complementar muito nesse aspecto. Outro ponto importante também que não podemos esquecer é que é um mito mesopotâmico, é um mito sumério, né? Um mito mesopotâmico. Então, as características gerais desse mito estão em torno dessa realidade mesopotâmica. Né? Inclusive, né, a cidade, o palco principal aqui vai ser Uruk, que era uma das cidades sumérias. Né? Lembrando também que esse é um mito relativamente novo para a gente. Por quê? Porque meio que com o fim da civilização mesopotâmica, esse mito ficou meio que escondido nas brumas da história da humanidade, né? E através das pesquisas, dos estudos da escrita cuneiforme, inclusive encontraram as tabuinhas, né? Esse mito está escrito em 12 tabuinhas de argila, né? Que é a forma de escrita lá dos mesopotâmicos, né? Houve essa possibilidade de remontar esse quebra-cabeça e chegar nesse estudo desse grande mito, né? Dessa grande epopeia, né? Que é esse mito do Gilgamesh. Né? Então, o mito, né, vai ter como palco a Mesopotâmia, né, a cidade de Uruk, e coloca-se que o deus Sol, Shamash, né, mandou o Gilgamesh para ser o governador de Uruk, filho do Sol. Tanto que inclusive colocado como 2/3 divinos e 1/3 humano. Então ele tem um aspecto divino e tem um aspecto humano. Isso é interessante porque no início da obra, o que está prevalecendo é esse aspecto humano, não só o humano em si, mas o humano mais térreo, né? Mais material, né? Que vai se debruçar como um poder sobre a terra, né? sobre o reino dele. Né? Então ele tem essa característica. Né? Coloque-se que ele inicialmente, né, nessa primeira etapa do mito, ele era cruel, né? Um sujeito que tinha de certa forma uma ganância, né? uma necessidade de realizações materiais. Então ele resolve primeiramente construir uma grande muralha.
em Uruk. E nessa construção da Grande Muralha, ele vai convocar toda a cidade, né, para trabalhar nessa muralha. Né? Dizem que ele tinha até o poder sobre todas as mulheres. Né? Todas as mulheres tinham que ter relações sexuais com o Gilgamesh. Então ele era assim, essa representação dessa força, desse poder na Terra. Essa é a primeira etapa do mito. Né? E o povo, não aguentando mais, né, não aceitando mais esse domínio tirânico, né, de Gilgamesh, essa grande exploração que eles sofriam, principalmente na construção dessa muralha, eles vão apelar para o Deus Sol para que existisse um freio, né, parasse Gilgamesh. O povo não aguentava mais. E aí entra em cena uma deusa chamada Deus Aruru, junto com o Deus Anu, que é outro deus, e eles vão, através do barro, né, isso é bem interessante, que é muito comum nos mitos antigos, através do barro eles vão construir Enkidu. E o Enkidu é um símbolo muito interessante, porque ele é o símbolo desse homem natural, desse homem que tem essa força, que tem esse poder como Gilgamesh, mas que ele vai viver na natureza, ele vai se debruçar sobre os animais selvagens, né? Vai viver aquela vida. Dizem até que ele se alimentava junto com os animais selvagens. É bem interessante esse símbolo, né? Esse homem meio natural, né? meio bestializado nesse sentido, né? Não uma besta no sentido de algo malvado, ruim, mas de algo natural mesmo, que vivia uma vida animal, né? Digamos assim, sem um julgamento moral, né? sem esses elementos humanos, né? É tanto que interessante, o Enkidu vai ter um momento que ele vai se defrontar com esse julgamento moral, esse julgamento humano que ele não tinha enfrentado até então, né? Então ele cria Enkidu e o Enkidu vai viver no meio do bosque, né? E é interessante por quê? Porque ele vai viver com uma vida tipo Tarzan, né? Uma vida ligada à natureza mesmo, aos animais. É bem uma vida bem natural mesmo. Enfim, e aí um caçador, né, que colocava suas armadilhas para pegar os animais, né, dizem que ele começou a colocar suas armadilhas e ele voltava nos bosques, lá na selva, e as armadilhas estavam desmontadas. Até que, em um determinado momento, ele viu esse Enkidu, né, essa besta aí, nossa, um sujeito peludo, né, cheio de pelos, com chifres. E aí ele volta para Uruk para avisar Gilgamesh. Gilgamesh tem um ser extremamente forte no bosque e que eu estou com muito medo dele, enfim. Né? E ele inclusive titula, ele é o homem mais forte do mundo. E Gilgamesh, óbvio, não ia aceitar. Não pode existir um homem mais forte que eu de forma alguma. Tenho que destruir esse Enkidu. Né? Então, qual é a estratégia que ele faz? Olha que símbolo legal. Ele vai mandar uma cantora que era uma mulher belíssima que tinha Uruk, para apaixonar, de certa forma, inclusive ela era considerada a representação dos prazeres, né? A representação da paixão dos prazeres. E ela vai para o bosque para encantar o Enkidu e trazer o Enkidu para Uruk para que Gilgamesh destruísse Enkidu, né? Enfim, aí o que acontece? Ela chega lá no bosque, vai passar um tempo esperando o Enkidu até que ele aparece, e enfim ele se afeiçoou por ela. Né? É como se fosse essa passagem do ser humano natural que agora encontrou os elementos humanos. Né? E aí ele vai entrar em contato com ela, vai se apaixonar por ela, vai se envolver com ela. Né? O nome dela, inclusive, é Shamhat, mais ou menos isso. Né? Então, eles vão se relacionar, né? Os dois se encantam, né? Um pelo outro. E aí, ele escuta essa notícia de que existe um rei fortíssimo, que era o rei mais forte do mundo, e ele resolve conhecer esse rei. Né? De certa forma, tanto Enkidu como Gilgamesh estavam tendo uma atração. Né? Coloca-se, inclusive, que ela tenta, de certa forma, tirar os pelos de Enkidu, né? Para permitir que ele não fosse reconhecido, de certa forma. Mas, quando ele chega na cidade, dizem que eles se reconheceram à primeira vista. E começa uma briga imensa, altamente poderosa, né? E diz que raios cortaram o céu nessa luta. Então, era uma luta assim que não seria possível ter vencedores. Né? E dizem que, nas traduções do mito, dizem que chega um momento que eles veem que não vai ter vitorioso. E aí eles se reconhecem, de certa forma. Os opostos se reconhecem e se complementam. E aí eles criam uma amizade extremamente profunda. Né? Então é como se esse lado humano material e esse lado humano natural se unem e surgem esses dois amigos.
né? E é interessante porque eu penso que é uma nova etapa agora, né? Porque Gilgamesh viveu uma etapa daquele homem que precisava, tinha essas necessidades materiais, né? Se debruçar sobre o mundo, né? E quando ele conhece Enkidu, ele até coloca que agora eu conheci a amizade, agora é um novo momento. Agora eu conheci a felicidade, algo que eu não conhecia, através desse elemento da amizade, né? Muito bonita essa ideia. Então, a partir daí, eles vão começar a ter suas aventuras. Aí é interessante porque é o grande palco desse mito heróico, né? São várias aventuras que eles vão empreender, né? E através dessa união das forças dos dois, né? Conta-se que, inicialmente, né, eles saem no seu carro de guerra, né, no início dessas suas aventuras, e vão para o bosque dos cedros, né? A floresta dos cedros, né? O monte dos cedros. E quando chega lá, nessa montanha dos cedros, lá existia um grande monstro que se chamava Umbaba, né? Que era um monstro que cuspia fogo, era um negócio assim assustador. E ele resolve matar esse monstro. Ele fala, não, a gente tem que destruir esse monstro. É bem esse ímpeto heróico, né? Nós temos muito parecido com esses mitos que tem essa busca por matar o dragão, né? Que tem essa busca pelas batalhas, buscar as batalhas, né? Os moinhos de vento que o nosso Don Quixote também buscou, né? Temos que buscar essas batalhas, temos que ir atrás. E ele enfrenta esse Umbaba, né? Coloca-se que Enkidu não queria de forma alguma, né? Porque como Enkidu vivia na selva, ele sabia do poder desse Umbaba, mas mesmo assim, Gilgamesh resolveu ir para a guerra, né? Com Umbaba. E derrotou, né? Matou Umbaba, e nesse momento que ele consegue ter essa vitória sobre Umbaba, aparece um cenário, uma nova deusa, que é Ishtar. A deusa provavelmente mais famosa e conhecida na Mesopotâmia, né, nos mitos suméricos, que é Ishtar. Então, Ishtar, que era a deusa da guerra e do amor, muito interessante, né? Inclusive essa relação guerra e amor, o Carlos Gibran, inclusive, ele coloca numa poesia que eu acho uma ideia interessante, que é essa ideia do amor, como essa ideia que você tem que debulhar, né? Tem que espremer até nascer o amor, né? Então tem muito esse símbolo. Então Ishtar era a guerra, que é essa ideia da batalha, né? Dessa luta, e a ideia do amor como essa ideia da purificação, né? E ela resolve pedir Gilgamesh em casamento, né? Talvez um símbolo bem conectado à ideia da união dos homens com o divino. E ele nega, ele rejeita Ishtar, né? Vendo essa passagem, eu lembrei muito da Ilíada, né? Quando Odisseu chega e fala, eu consegui tudo sem vocês, deuses, né? E a partir daí, começa as provas, as grandes provas heróicas, né? E foi o que aconteceu com o Gilgamesh também. A Ishtar, como é que é? Você não entendeu, eu sou uma deusa. Você não pode negar uma deusa. E ele, mesmo assim, negou a deusa. O que é que ela faz? Primeira prova que ela coloca, ela manda o touro do céu, né? Diz que vai lá no pai dela, que é o deus Anu, né? Um dos deuses principais. Ela fala, eu quero me vingar. Eu quero me vingar do Gilgamesh. Ele, não, que é isso. Mesmo assim, ela insiste, pega esse touro, envia para Uruk, né? Para atacar Uruk. Então, esse touro do céu vai atacar Uruk, porém, Enkidu e Gilgamesh vencem o touro do céu. Né? Dizem, inclusive, quando vencem, eles jogam uma parte do touro em Ishtar quando ela aparece, né? Uma forma de mostrar, você não vai conseguir incomodar a gente, né? E aí eles resolveram, o deus Enlil, que é outro deus que aparece também em cena, resolve então esmagar agora o Gilgamesh. Vamos esmagar o Gilgamesh para ver se ele é esse homem que ele quer ser mesmo, esse rei, né? Esse ser humano tão forte, né? E aí ele manda uma doença para Enkidu. Enkidu passa cerca de 12 dias sofrendo bastante e morre. E aí é um momento, outra etapa do mito, né? A gente tinha a etapa do Gilgamesh, aquele homem que tinha essas necessidades materiais, né? Que se debruçou sobre a matéria. Essa nova etapa do homem, o homem que já encontrou a amizade, que já encontrou a felicidade, que está vivendo tranquilo, né? E agora ele vai buscar a imortalidade, né? Que é a outra etapa. Aqui é que vão surgir as verdadeiras provas heróicas, né?
Aqui é onde ele vai ter que se realizar. É um momento que ele vai ter que encontrar realização interna, né, digamos assim, porque não tem mais Enkidu, não tem mais a relação externa. E agora é interno que ele tem que encontrar isso. Né? Então ele meio que se desencanta com tudo, ele olha a morte, olha o que é que acontece. No final, a gente morre e não leva nada. Vai acontecer comigo o que aconteceu com o Enkidu. Morremos e acabou. E aí ele resolve vagar pelo mundo buscando essa imortalidade, né? E aí é uma nova etapa, né? Isso também é muito marcado nos mitos, né? Essa busca pela imortalidade. Enfim, coloca-se várias etapas, né? Dessas provas que ele vai enfrentar. Mas o interessante é que inicialmente ele se direciona à montanha de Machu, né? Na busca do Sol, né? Porque ele, não, vou atrás do Sol, que seria Shamash, né? Que é o deus do Sol, para tentar chegar nessa imortalidade, né? Já que o Sol está sempre lá brilhando. Olha que símbolo legal, o Sol está sempre lá brilhando, sempre iluminando, generoso, sempre entrega, né? E é interessante porque esse símbolo ele acaba complementando muito essa saga do herói. Por quê? Porque o mito heróico, inclusive, muitas vezes coloca que é um mito solar. É um mito que trata da consciência humana, que é o Sol, que é a luz, a iluminação, né? É o Sol que está fora da caverna de Platão, né? O Sol como o centro, Deus principal dessas grandes antigas civilizações. E ele busca esse Sol de qualquer forma, né? Enfim, atrás dessa busca da imortalidade. Vai enfrentar muitos desafios, muitas feras, até que tem um momento bem interessante que ele salva um leão, né? Vai ter um momento que ele vai salvar um leão. E a partir daí ele vai caminhar com esse leão. Esse leão como sendo o símbolo da realeza, que é também um símbolo solar, né? O símbolo do leão. Então ele vai, a partir daí, enfrentar todas as suas aventuras unido com esse leão, né? E aí ele acha Shamash, né? O deus do sol. E fala, quando ele acha esse Shamash, é um lugar maravilhoso, onde ele chega e fala, eu quero essa imortalidade, eu quero chegar a essa imortalidade. Aí ele fala, só tem um lugar que você vai encontrar essa imortalidade, é com um sujeito chamado Utnapishtim, né? Você vai lá atrás de Utnapishtim e ele é o único que detém essa imortalidade, então, boa sorte. E aí ele vai atrás desse Utnapishtim, que é onde vai entrar uma ideia muito interessante dos mitos mesopotâmicos e dos mitos da humanidade como um todo, que é a história do dilúvio, né? É um dos temas muito importantes que eu vou já falar sobre essa história. Mas enfim, antes de chegar em Utnapishtim, na sua caminhada, na sua jornada, ele vai encontrar também Siduri, que é a deusa do vinho, né? A deusa do vinho e dos prazeres. E o interessante é que ele não se prende a ela, apesar dela tentá-lo de todas as formas, né? Oferecendo vinho, banquetes, descansos, venha, fique aqui, aproveite a vida, e mesmo assim ele não se detém, né? Eu tenho que chegar na imortalidade, né? A meta dele era chegar nessa imortalidade. É muito parecido também com Ulisses, né? Quando fica preso na ilha, né? Enfim, ele vai então abandonar Siduri e vai atrás de Utnapishtim. Só que para chegar em Utnapishtim, ele vai ter que atravessar um rio, né? Em algumas versões, inclusive, diz que ele vai com um barqueiro chamado Urshanabi, né? Que é bem interessante essa imagem do barqueiro, né? Tipo assim, para você chegar nessa imortalidade, você vai ter que atravessar um grande rio, né? Um grande lago, né? A imagem do Caronte grego também, né? Então ele vai atravessar esse mar, né? Essas águas que era chamado de águas da morte, né? Tem algumas traduções que inclusive colocam que a água engoliu os remos, né? Então não tinha nem como ele usar os remos, né? Diz inclusive que ele provavelmente usou sua camisa para usar o vento para atravessar esse rio, essas águas, né, da morte, até que ele, após todo esse sofrimento, toda essa penúria, atravessa, né, as águas da morte e vê Utnapishtim, né? E o Utnapishtim muito assustado, né? Nossa, como pode? Você veio aqui, ninguém consegue vir aqui, mas você veio. E ele, não, eu vim porque minha busca é a imortalidade, eu não vou desistir nunca de chegar a isso, né? E foi buscar a imortalidade mesmo. E aí o mesmo falou,
eu não vou poder lhe dar imortalidade, porque os únicos que podem dar imortalidade para o homem são os deuses. E, inclusive, quem deu a imortalidade para ele, o deus Enlil, né, um deus muito recorrente no mito mesopotâmico, ele deu a imortalidade para o Utnapishtim. E aí ele fala, mas como é que é essa imortalidade? Né? Ele fala, aí começou a contar a grande história do dilúvio, né? Que isso é mais interessante, né? E aí eu queria fazer um parênteses para falar um pouco do dilúvio. O dilúvio, ele tem dois aspectos muito importantes nos mitos, né? Que óbvio que não é só o mito de Gilgamesh, mas nós encontramos o dilúvio no Egito, nós encontramos o dilúvio no Popol Vuh, nós encontramos o dilúvio no Ramayana, na Bíblia, né? Você tem várias tradições no mundo que narram esse dilúvio. Então, existe uma possibilidade perdida nas brumas da história, né, que seria a possibilidade de algum momento, as civilizações humanas que poderiam existir há muito tempo atrás, né, provavelmente sofreram com um problema chamado glaciação, né, a famosa Era do Gelo, né, a glaciação. E aí, nesse problema da Era do Gelo, da glaciação, no final dessa glaciação vão ter essas tempestades, essas inundações. Bem, com os problemas técnicos, estamos de volta. Enfim, vou falar um pouco sobre o dilúvio, então. Então, o dilúvio, que é algo que várias tradições têm essa grande narrativa, né? Tanto a Bíblia como a epopeia de Gilgamesh, como no Ramayana, no Popol Vuh, na mitologia egípcia, né? O mito de dilúvio, ele vai ter dois elementos importantes. Um, que é o elemento talvez perdido nas brumas da história de antigas civilizações que provavelmente foram devastadas por esse momento chamado Era Glacial, né? A Era do Gelo, onde no fim dessa Era do Gelo provavelmente existiram grandes alagamentos no mundo, e isso acabou atingindo muitas civilizações, ou uma civilização na época, que acabou condensando isso ao longo da história numa grande epopeia, né? Essa ideia do dilúvio. E também tem um aspecto simbólico, que é o simbólico da purificação, né? De uma necessidade de purificação no mundo, uma necessidade de você ter uma limpeza para que algo novo surja. E isso é um símbolo recorrente, né, nos mitos do dilúvio. Como também no Utnapishtim, né? O Utnapishtim, ele vai narrar para Gilgamesh como é que aconteceu isso. Ele diz que os deuses estavam decepcionados com os homens, porque os homens tinham muitas atitudes más, né? Estavam totalmente perdidos, não sabiam, não tinham um direcionamento, enfim. E aí, os deuses resolvem, então, jogar uma tempestade por muito tempo para fazer uma limpeza no mundo. E aí entra em cena a necessidade, né, que os deuses pediram para o Utnapishtim criar uma barca, né? Ele vai construir essa barca, vai construir a barca e colocar nessa barca a sua esposa, né, junto com as espécies de animais, para que pudesse atravessar com essa barca esse momento do dilúvio, né, essa grande destruição do mundo. Então, essa barca, como sendo um protetor, né, algo que protegeria a humanidade e os animais, as plantas também, né, vai ser esse símbolo da passagem por esses tempos difíceis. Então, os deuses vão colocar essa tempestade, vai inundar o mundo, ele vai passar 6 noites e 7 dias nessa tempestade, né, vagando pelo mundo, até que, em um determinado momento, ele para a chuva e ele vai buscar abrigo, né? Então, nessa busca por esse abrigo, ele vai reconhecer que, então, que sobreviveu, que sua esposa sobreviveu, os animais sobreviveram, as plantas sobreviveram, ele conseguiu manter a humanidade, né? Ele conseguiu manter a humanidade apesar da destruição que existia no mundo. E, por felicidade dos deuses, ele vai acabar ganhando, né, os deuses, o Enlil, esse deus Enlil vai dar a imortalidade para Gilgamesh. Então, o Utnapishtim. Então, o Utnapishtim, ele vai se tornar imortal
por conta desse presente dos deuses, por ter feito esse trabalho de preservação da humanidade. Muito interessante esse símbolo. E aí Gilgamesh não atingiu essa imortalidade, mesmo assim ele queria uma solução para tudo, e o Utnapishtim deu uma ideia para ele, né? Ele fala que, eu não posso dar a imortalidade para você, mas eu sei onde você vai encontrar onde você pode encontrar a juventude eterna, né? Não que você não vai morrer, mas você vai se manter sempre jovem. Isso é interessante porque tem um símbolo também da filosofia, que é um símbolo que fala da juventude eterna, como se a filosofia fosse a chave, a solução para a juventude eterna, né? Por quê? Porque é algo que você pode se manter sempre jovem, né? Sempre jovem por conta dessa busca, né? De algo que vai lhe impulsionar sempre na busca por você mesmo, pela sabedoria, pela realização, enfim. Então, a partir daí, ele vai atrás de uma flor. O Utnapishtim fala para ele, tem uma flor no fundo do mar, no fundo do oceano, que se você pegar ela, você pode se tornar sempre jovem. Então, ele vai lá, claro, com esperança que eu tenho que pegar essa flor, eu tenho que levar isso para Uruk. O povo de Uruk tem que se manter jovem, né? E ele consegue pegar essa flor, né? Ele vai em direção ao Uruk, porém no meio do caminho ele resolve tirar uma soneca, resolve dormir. E nesse momento da soneca vai vir uma serpente e começa a flor. Olha que interessante, né? Outro símbolo recorrente, a ideia da serpente, né? Inclusive, muito parecido com um símbolo cristão. Cristão não, desculpa, né? O símbolo bíblico, né? O símbolo que está lá na Bíblia. Enfim, então, essa serpente, ela vai comer essa flor. E é interessante, né, uma interpretação bem recorrente disso é que, imagina essa serpente, que é o símbolo da sabedoria, o símbolo do mistério, o símbolo do desconhecido, né? Se a gente for fazer uma lembrança do símbolo da serpente, nós vamos encontrar a serpente na China como a protetora dos templos. Nós vamos encontrar a ideia do Ouroboros, que é a serpente que morde a própria cauda, né? A serpente que morde a própria cauda, que significa a eternidade, que significa o infinito, que significa o universo, né? Então, essa serpente, que é usada também no caduceu, lá da medicina, né? O caduceu de Mercúrio, que monta os três mundos, né? O mundo animal, o mundo humano e o mundo divino, né? Que se encontra lá em cima. Então esse símbolo da serpente é muito bonito, porque ele é o símbolo da sabedoria humana, dessa sabedoria, inclusive, né? Isso é uma boa lembrança, os faraós egípcios tinham uma serpente na fronte, né? Aqui na sua coroa, né? E esse símbolo é interessante por quê? Porque é mais ou menos assim, é o conhecimento, agora é o conhecimento que entrou em contato com você. Porém, é um momento que ele vai meio que entrar num desalento, né? Num desespero, porque agora eu não tenho mais esperança, a flor que eu tinha para chegar nessa imortalidade eu não tenho mais. Mas aí é interessante porque ao voltar para o Uruk, ele percebe que essa imortalidade está impregnada no mundo, né? Então, apesar dele não ter chegado nessa imortalidade, mas que chegou, né, conscientemente, através dessa consciência. Inclusive tem um dos contos que coloca que meio que ele viu de cima a cidade, ele observou de cima a cidade. Então é como essa ideia da consciência elevada. É como se ele tivesse agora, ele foi consciente, né? Ele buscou tanto na matéria, no mundo, essa realização, né? essa plenitude, e agora ele encontra através da consciência. Então ele se tornou consciente. E isso fez ele ver a imortalidade, fez ele perceber e fez ele ser imortal, né? Em que sentido? Ele vai olhar aqui, beleza, eu não cheguei nessa imortalidade total, mas eu estou vendo o poder da imortalidade no mundo. Então essa imortalidade acabou sendo impregnada nas suas obras, ficou impregnada em Uruk, né? Nesse antigo mito sumério. Ficou impregnado através da sua coragem,
né? Então, das suas ações boas. Então, essa coragem ficou chancelada, gravada na humanidade como um todo. Então, isso é interessante, essa imortalidade ficou gravada no coração das pessoas. Olha que legal. Quer dizer o quê? Quer dizer que até hoje a gente fala de Gilgamesh, como até hoje a gente fala de Rei Arthur, como até hoje a gente fala de Hércules, né? Então, essa grande imortalidade tem tudo a ver com essa pancada que vai acontecer no mundo, né? E como isso vai reverberar, como isso vai inspirar, vai influenciar as pessoas, né? Quantos e quantos reis não buscaram ser Arthur? Quantos e quantos guerreiros não buscaram ser Hércules, né? Quantos e quantos homens não buscaram ser essas grandes referências, esses grandes heróis que possuem, que aí é interessante a gente perceber essa jornada, inclusive do Gilgamesh, a gente vê muito bem essa jornada, que é o que? Uma vida comum, uma vida material, uma vida cotidiana, que a partir do momento de se defrontar com as problemáticas da vida, né, com a dor, com a morte, com o apego, com o sofrimento, né, com as dúvidas, com os questionamentos, né, vários elementos vão nos balançar, como no caso de Gilgamesh, vão nos balançar e vai surgir a necessidade dessas provas, vai surgir essa necessidade de aprender, de crescer, né? Se você quiser aprender, se você quiser expandir a consciência, se você quiser fazer qualquer coisa nesse sentido, vão aparecer as provas, né? Não é que elas vão se materializar do nada, mas é porque agora você está de olho aberto. Como você está de olho aberto, a vida vai começar ali bater de uma forma diferente, né? Você vai receber o beliscão da vida e você agora está com os olhos abertos. E vixi, né? O que é que isso quer dizer, né? E isso é a saga do herói, né? Então ele vai agora passar por suas provas. Então, para Gilgamesh é a busca da imortalidade. As provas de Gilgamesh é a busca da imortalidade, né? Então, a partir dessa busca, ele, no final, ao passar pelas provas, ao vencer todas essas etapas, ele expande a consciência e chega na imortalidade, né? Ele vai chegar na imortalidade, como Hércules chegou ao Olimpo, né? Como grandes heróis se realizaram, né, através dessa saga heróica, né, dessas provas. Então, o que é que eu diria do que a gente pode tirar desse mito de Gilgamesh para o ser humano, né? Como a gente estava falando no começo dos mitos, né? Os mitos como essas referências, esses símbolos, esse sentido, né? Que vai trabalhar com esses aspectos simbólicos humanos. Então, numa chave humana desse mito heróico, seria a gente entender a nossa necessidade de realização. Seria a gente entender a nossa busca pela imortalidade. A gente entender a nossa necessidade de chegar nessa imortalidade. Como chegar a isso, né? E aí eu creio que se nós começarmos a pensar sobre isso, refletir sobre isso, filosofar sobre isso, a gente vai começar a ver, né? Vai começar a aparecer na nossa vida essas provas como apareceu para Gilgamesh. Entende? Então, e um ponto para a gente finalizar também sobre essa grande epopeia, é a gente imaginar que a morte, por exemplo, como no caso do Enkidu, a morte acontece para todo mundo. Ela vai atingir a um ente próximo, você vai se deparar com a morte na sua frente, você vai passar por algum problema que pode lhe levar à morte. E a morte é a morte, ela está aí no mundo, desde que o homem se entende como homem, e isso não vai mudar, né? O ser humano sempre se deparou com essa morte e isso não vai mudar. O problema é como nós vemos isso. A solução, né? A solução é como nós vemos isso. Então, talvez, se o Gilgamesh tivesse olhado para essa morte de Enkidu e falado, não, é normal, é assim. Talvez ele não tivesse crescido e aprendido como ele aprendeu, não se satisfazendo com ela por si só, mas entendendo que agora ele deveria buscar respostas, que ele deveria entender o que é essa imortalidade, e com isso fez com que ele se debruçasse sobre suas provas, né? Então é um grande épico aí da humanidade, né? um grande mito, né? Que tanto inspirou as antigas civilizações como inspirou os próprios sumérios e que até hoje vive entre nós, né? Então até hoje nós falamos do mito de Gilgamesh e entendemos o impacto que isso tem na nossa vida.
Então aí está a imortalidade, né? Então por isso que a gente coloca que os mitos são atemporais. Porque os mitos são humanos, né? O mito de Gilgamesh é humano, ele é atemporal. Por quê? Porque tanto faz a gente ler agora como ler daqui 1000 anos, ele vai impactar a gente. Porque ele está falando das problemáticas humanas. Ele está falando das buscas humanas, né? Então, era isso que eu queria deixar um pouquinho aqui nessa palestra online aqui sobre